Nos vídeos anteriores, vimos como inicializar construtores em Dart e como utilizá-los para criar um objeto com base em alguma classe. E se partirmos daquele nosso princípio de que as classes são uma espécie de projeto para os objetos, onde planejamos quais propriedades e métodos serão necessários, então podemos dizer que o construtor é a parte do código que realmente transforma todo o projeto no objeto real. Então, se tivéssemos todo o planejamento de uma motocicleta, o construtor seria uma espécie de mecânico que transforma o projeto de fato no objeto. E assim teríamos a nossa motocicleta aqui pronta para rodar. E como vimos anteriormente, quando criamos a classe humano, temos dentro da classe propriedades, que nada mais são do que variáveis, e também temos os métodos, que seguindo a mesma ideia, são funções que vivem dentro de uma classe. E quando eu digo dentro de uma classe, basicamente significa que o objeto que é criado a partir dessa classe, que nesse caso seria o objeto que representa um ser humano, teria essas propriedades, seria capaz de executar esses métodos. Portanto, essas propriedades e os métodos estarão de fato associados a um objeto. E outra coisa que já vimos sobre as classes é o construtor. E o que o construtor que eu coloquei como exemplo na tela faz é simplesmente inicializar o valor das propriedades. E para criar o objeto a partir desse projeto que temos, vamos efetivamente utilizar o construtor. E o código que iremos inserir terá a seguinte característica. O que estamos dizendo é que queremos criar um objeto do tipo humano que se refere à classe que acabamos de criar. E o nome desse objeto será Lucas. E do lado direito do sinal de igual é onde vamos chamar o nosso construtor, que recebe o mesmo nome que a nossa classe. Então vamos informar o valor inicial para as propriedades que declaramos. E o que podemos entender com isso é que ao criar o construtor, estamos fazendo um pré-planejamento que permitirá receber valores iniciais para propriedades ao criarmos um novo objeto com base em uma classe. Vamos partir para a prática para entender melhor a situação. Eu repliquei aqui no Dartpad um exemplo em que temos dois objetos, o objeto Lucas e o objeto Carlos, e ambos foram criados utilizando a classe humano. Nós podemos fornecer valores iniciais para o peso de cada objeto. Percebam aqui, um 65 e o outro 78. E mais tarde, se quisermos ou se precisarmos alterar esse valor do peso, podemos acessar a propriedade responsável por armazenar o valor e então alterá-lo para o desejado. E notem que a nossa propriedade agora está associada ao objeto e funciona de forma independente para cada um deles. Eu vou executar aqui só para vocês verem esses valores sendo impressos no console. Beleza, 65 e 78, um para cada objeto. E a razão de termos esses valores diferentes é porque ao invés de definirmos um valor inicial aqui na nossa propriedade peso, nós definimos um construtor e informamos o valor inicial a ser repassado para a propriedade dentro da criação do nosso objeto. E toda essa lógica pode fazer sentido em diversas situações. Por exemplo, bebês comumente nascem com o peso diferente. Então, muito provavelmente em um sistema, seria melhor informar esses valores em um construtor do que criar uma propriedade com um valor padrão e ter que alterá-la quando precisar. E frequentemente, você construirá classes que começam sem um valor específico para alguma das propriedades. E ao inicializar o objeto e utilizar o construtor, o valor será então atribuído. Agora, por padrão, mesmo que não tenhamos criado um construtor, o sistema se encarrega de criar um para nós. Vamos entender isso com um exemplo. Digamos que essa parte do código esteja comentada. Agora, vamos aqui em cima, obviamente, e vamos remover esses valores. E beleza, vamos executar o nosso código. E percebam que o retorno que temos é null, tanto para um objeto quanto para o outro.
Isso porque o valor utilizado será o valor da nossa propriedade. E esta ainda não possui nenhum valor. E para resolver essa situação, o que poderíamos fazer é definir o valor para essa propriedade antes do nosso print. Eu poderia então colocar aqui Lucas, ponto, e agora o nome da nossa propriedade, que é peso, e vamos especificar um valor, vamos colocar o mesmo valor, 65. Vamos executar. E agora percebam que o valor que acabamos de definir já foi impresso aqui na nossa tela. Mas percebam que se tivéssemos várias propriedades, seria muito trabalhoso ter que vir e informar o valor como acabamos de fazer. E é especialmente aí que os construtores são muito úteis. E lembrem-se que, por padrão, se nenhum construtor for definido, como eu já disse, o Dart nos fornece um construtor vazio. E ele se parece exatamente com isso que eu vou digitar aqui. E ele não faz exatamente nada além de auxiliar na criação do objeto com base na classe humano. Mas vamos apagar isso, porque teoricamente ele já existe, mesmo sem termos digitado. E vamos também aqui remover os nossos comentários e voltar com aquele construtor que tínhamos inicialmente. E vejam que aqui dentro temos esse parâmetro chamado peso inicial, que receberá o valor inicial fornecido pelo construtor e que irá repassá-lo à propriedade peso. E é exatamente por isso que podemos vir aqui em cima e digitar peso inicial e atribuir um valor desejado. Vamos colocar aqui também. Mas você pode estar pensando, e se eu quiser chamar esse parâmetro apenas de peso e não mais peso inicial? Teríamos então a propriedade chamada peso, o parâmetro chamado peso, e teríamos ainda que peso recebe o valor de peso. Além disso, ao utilizar o construtor, teríamos peso igual a 65 e peso igual a 78. E essa nomenclatura parece fazer um pouco mais de sentido, não é mesmo? Mas o que acontece é que dentro do nosso construtor, agora podemos nos confundir facilmente, porque podemos não saber o que é o parâmetro e o que é a propriedade. E todo o nosso código também vai ficar meio confuso. Por exemplo, vamos remover só esse valor que setamos aqui. Beleza? E agora, ao executarmos, vocês verão aqui que, devido a essa confusão, o valor retornado será igual a null. E isso ocorre porque o escopo da variável peso será local. Então, esse peso aqui será igual a esse peso, e esse outro peso também será igual a esse peso. E ao acessar a propriedade utilizando o ponto, não teremos nenhum valor a ser mostrado e por isso é exibido o null. E para que vocês entendam bem o que está acontecendo, vamos comentar esses dois acessos aqui, esse e esse. E agora o que podemos fazer é vir aqui e dar um print nesse peso aqui, que, como eu disse, será uma variável local. Vamos executar. E aí sim teremos então os valores sendo exibidos, porque o print pega o valor da variável local e não da propriedade peso. Mas não é bem isso que queremos que aconteça, não é mesmo? Isso dificulta o entendimento do código. E como podemos fazer para contornar essa situação? Bem, no Dart podemos usar, assim como em outras linguagens de programação, a palavra-chave this. E essa palavrinha vai ser inserida bem aqui antes de peso. Agora, temos que ao criar o objeto, o valor será repassado para o nosso parâmetro, peso, aqui do construtor, e com o uso da palavra this,
especificamos que a propriedade peso da nossa classe receberá o valor da variável peso do parâmetro. E para testarmos se funcionou, vamos apagar esse print aqui, vamos tirar esses comentários e vamos executar mais uma vez o nosso programa. E vejam que funcionou perfeitamente. O código entende o comportamento ou a sintaxe e não retorna mais o valor null. Agora, e se quiséssemos ter para cada objeto do tipo humano uma propriedade para representar a idade? Bom, vamos ver isso na prática. Vamos criar aqui um novo int que se chamará idade. E não vamos definir nenhum valor inicial, porque faremos isso via construtor. Podemos então colocar uma vírgula aqui na frente desse nosso parâmetro e vamos então colocar um int idade. Aqui dentro das nossas chaves teremos idade igual a idade. E não se esqueçam agora que já aprendemos da palavrinha-chave des. E assim podemos agora especificar na criação dos objetos as idades desejadas. Então vamos por uma vírgula, idade 19. Vamos colocar aqui a outra idade, idade 23. Vamos executar. E não foi impresso aqui porque a gente não colocou os prints, mas não tivemos nenhum erro aqui, né? E tudo isso funciona perfeitamente, mas você viu quanto trabalho eu tive que fazer aqui no nosso código, né? no construtor especificamente, para que funcionasse? Bem, eu tive que adicioná-lo como um parâmetro de entrada aqui, né? Então, eu tive que escrever this idade é igual a idade para especificar que essa nossa propriedade vai ser igual a tudo que for repassado aqui via parâmetro. E agora imagine se eu tivesse 10 ou 20 propriedades para inicializar. Isso seria realmente demorado, não é mesmo? Mas como esse é um comportamento comum, o Dart tenta facilitar um pouco o serviço para nós. Então, em vez de fazer tudo isso que acabamos de fazer, podemos simplesmente excluir o que está dentro das chaves, incluindo as chaves. Vamos colocar um ponto e vírgula. E agora, ao invés de escrevermos double e int, vamos simplesmente colocar aqui a palavra-chave this. Despeso e this idade. Um outro detalhe importante são essas chaves que estão aqui no nosso construtor. Se elas estiverem presentes, será necessário nomear as propriedades, como fizemos aqui com as palavras peso e idade. Se por acaso removê-las, então não precisaremos mais nomear aqui dentro onde passamos os valores. Embaixo também, peso, idade. Bom, isso fica a critério. No meu caso, eu prefiro deixar esses parâmetros porque eu acho que fica mais fácil de identificar. O importante nesse ponto é que conseguimos reduzir um pouco mais o nosso código-fonte e ele está agora bem mais simples. Agora é hora de um pequeno desafio. Na nossa classe Perguntas, ainda temos o formato que vimos anteriormente no Dartpad. Usando o que você acabou de aprender, formate o código de modo a simplificar o construtor da classe. Pause o vídeo e tente completar o desafio. Beleza, muito simples, pessoal. Nós temos aqui as entradas dos parâmetros e aqui embaixo estamos recebendo cada uma dessas entradas em nossas propriedades. E ao invés desse código, vamos apagar tudo que está entre essas chaves, incluindo as nossas chaves. Vamos colocar um ponto e vírgula. E dentro dos parênteses, o que faremos é apagar esse conteúdo e colocar
this, questão, e aqui na frente, this, resposta da questão. E assim, teremos o mesmo resultado ao executar o nosso app, só que agora o nosso código ficou um pouco mais simples. Para você que deseja saber um pouquinho mais sobre os construtores em Dart, eu vou deixar um link como recurso. Nesse link, você verá parte do que aprendemos nessa aula e algumas coisas a mais. Até a próxima!